Pessoal, beleza? Daniel aqui mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Valeu! Vamos falar das não madeiras para guitarra, né? Primeira coisa, vamos falar da escala Techwood, Technical Wood, Rich Light. O que é? Primeira coisa, nada disso, nenhuma dessas daí é MDF. Nada disso é MDF, tá? Não se parece com MDF, não é MDF, não tem nada a ver com MDF, nunca será MDF, tá? Na escala, tô falando da escala. Se você viu alguém falando, mas o cara tirou aqui a escala e era um negócio parecido com MDF. Então era MDF, tá? Se parecia MDF, logo era MDF. Nesse caso, da escala, da guitarra, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar é como que é feito o MDF, para vocês entenderem a diferença. O MDF, ele é o pó da madeira, pozinho de madeira de serragem, com fibras de madeira de serragem, tá? Esse pó, essas fibras são desidratadas, sai toda a água delas, e elas são prensadas com resina, em formatos de chapa. Chapa de 3, chapa de 6, chapa de 12, de 18, de 20, e por aí vai. O que é o Techwood, o Technical Wood? Tem uma empresa chamada Technical Wood, mas eu acredito que, pela breve pesquisa que eu fiz, ela não tem nada a ver com o Techwood, Technical Wood de guitarras, tá? Essa empresa chamada Technical Wood, ela faz uns aglomerados de madeira lá, parecidos com MDF, tipo umas formas de madeira, umas caixas de madeira, umas coisas assim, tá? Tipo um MDF. A empresa Technical Wood. O Techwood, Technical Wood, que a gente conhece para guitarras, a construção dele é mais parecida com a do compensado, que não tem nada a ver com o MDF, tá? Compensado não é MDF, MDF não é compensado, não é aglomerado, tá? É isso. Uma coisa não é outra. O compensado, vamos explicar como ele é fabricado. São lâminas de madeira coladas uma por cima da outra, tá? Com os veios em sentido contrários uma da outra. Então, assim, é uma lâmina assim, outra lâmina colada com os veios para cá, outra colada para os veios para cá, outra para cá. Cada lâmina mais ou menos com 2 milímetros de espessura, que seja. Essas lâminas são somadas uma da outra, que dá a espessura final do compensado, tá? Então, um compensado de 6 milímetros, por exemplo, ele tem 3 lâminas, né? Uma lâmina assim, outra assim e outra assim, cada uma com 2 milímetros, né? Por aí vai, de 12 milímetros, 6 lâminas, né? Mais ou menos por aí, tá bom? Como que é feito o Techwood e o Technical Wood? São lâminas de madeira, geralmente coladas todas na mesma direção, então é uma assim, outra assim, depois vem outra assim e por aí vai, tá? Só que na hora de você cortar ela, em vez de você cortar igual o compensado, você cortar a chapa por cima assim, né? Nas laterais dela, então uma chapa de 1,20, né? Ou melhor, 1,20 por 2,40, né? O Techwood, Technical Wood, eles são as chapas coladas e cortadas nessa direção. Então você não vai olhar as chapas por cima, você está olhando as chapas assim, ó, entendeu? Por isso que quando você vê o Techwood, Technical Wood, são aquelas varetinhas de madeira assim, ó, parece um monte de varetinha, porque ele é cortado nessa direção e é tirado a parte da lateral. Por que que é feito isso? Porque as chapas nesse formato, né, cortadas de assim, elas são mais resistentes, tá? Elas têm mais resistência mecânica, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, provavelmente é mais barato que a madeira, senão usaria-se madeira, tá? Techwood e Technical Wood, tá? Não é a mesma coisa do S-Techwood. S-Techwood é um negócio da Ibanez lá, que é um tratamento da madeira parecido com um autoclave. O que é o autoclave? Parecido, tá? Não é a mesma coisa, provavelmente. O autoclave, você pega uma peça de madeira, um bloco de madeira lá, uma ripa de madeira que seja, você coloca lá dentro de uma panela de pressão,
entre aspas, uma panela de pressão, um forno gigante com pressão, né? E você aplica calor e pressão nela. Ali vai ter um tipo de cozimento da madeira, da umidade que tem na madeira e das resinas que ainda tem na madeira. Aquelas resinas vão endurecer e aquela água vai evaporar, tá? O que acontece? Você tem uma madeira como se fosse envelhecida de uma forma química e mecânica, tá? Não de uma forma natural, mas você envelhece, você acelera o processo de envelhecimento, de maturação, talvez, daquela madeira, para você poder usar ela assim com que ela empene, torça e tudo mais, tá? É isso. O Aztec Wood é mais ou menos isso, que é mais ou menos parecido com Roasted Maple, tá? E por aí vai. É um tipo de autoclave, a grosso modo, tá? O tal do Richlite, o Richlite, ele é mais parecido ainda com o compensado, mas não é a mesma coisa, tá? O Richlite, eles são chapas coladas uma na outra, com muita pressão, muita pressão. Essas chapas são praticamente fundidas uma na outra, mas é feito com tanta pressão que aquilo se funde e vira algo bem denso, muito parecido com madeiras bem densas. Por exemplo, o ébano, tá? O ébano é uma madeira bem densa, né? O que é uma madeira densa? A grosso modo também. É como se os veios e os poros da madeira fossem bem pequenininhos, bem juntinhos um do outro, tá? Uma madeira menos densa, ela tem os poros e os veios mais abertos, né? E aí ela é mais leve, geralmente, tá? A madeira mais densa é o contrário. E aí, esse tal de Richlite, que é usado pela Gibson, e acho que pela Taylor também, é uma forma de você não usar o ébano. E aí você usa o tal do Richlite, que teoricamente até tem uma resistência mecânica até maior do que o ébano, pelo fato de ter algum tipo de resina sintética, alguma coisa ali, e pelo fato de ser um material fabricado, completamente fabricado, do zero, né? Você não tem as influências que a madeira pode ter com o tempo, que é uma coisa natural. Pode empenar e tudo mais, tá? Outra coisa, ainda sobre voltando na questão do compensado, né? O compensado é um tipo de laminado, tá? Eu vou dar exemplo de instrumentos que têm madeiras laminadas na sua composição, na sua montagem, no seu processo de fabricação. A Martin tem um braço de violão, modelo de braço de violão, que são várias madeirinhas assim, coladas uma na outra. É uma forma de laminação aquilo lá. São todas na mesma direção, diferente do compensado, que são madeiras, né, em sentidos opostos. São todas na mesma direção. Para que é isso? Né? Para que eles vão fazer um negócio de madeirinha toda colada lá, tal, em vez de fazer um negócio de mogno, papapá? Para ter mais resistência e durabilidade, tá? Então, você tem mais resistência e durabilidade, evita que o braço empene com a movimentação natural da madeira e tudo mais, tá? Outra guitarra que tem um tipo de laminação de tampo, tá? A Gibson 335, tá? A Gibson 335, ela tem uma camada de maple, laminado de maple, uma camada de poplar e outra camada de maple, tá? Ela é ainda mais parecida com o compensado, se você for ver, tá? Não é a mesma coisa, claro que não é, é um outro, tem um processo diferente, tem um motivo para ser daquele jeito e tudo mais, né? Mas é um tipo de laminação de madeira, tá? Então, assim, falar que toda guitarra laminada não presta é uma bobagem, tá? É uma bobagem. Agora, se você entrar na questão de a guitarra, eles fizeram isso para baratear a guitarra, ficar mais barata. Será que isso é tão ruim? Vamos questionar isso daí, né? Será que é tão ruim você fazer uma guitarra de materiais mais simples para baratear o instrumento? Talvez não, talvez não. Às vezes, vamos pensar quanto custa uma guitarra mediana hoje, vai? R$1.200, R$1.500, uma guitarra de entrada, de marca conhecida, por aí.
1.200, R$ 1.500, mais ou menos isso. Às vezes você não tem R$ 1.500 para dar numa guitarra, cara. Às vezes você não tem nem R$ 1.000 para dar numa guitarra, tá? Só que o seu sonho é música, cara. É tocar guitarra. Eu lembro até vou me usar de exemplo aqui, cara. A minha primeira guitarra, né? Foi uma Jennifer Magnus. Que não dava pra tocar e tudo mais, que era muito zoada. Quando eu fui comprar ela, a minha mãe não tinha condições de comprar uma guitarra para mim. Eu tinha 13, 14 anos, sei lá, talvez 14 anos. Ela não tinha condições de comprar uma guitarra para mim, né? A gente não tinha condições de comprar uma guitarra, tá? Eu acho que eu trabalhava panfleteiro, alguma coisa assim na época, panfletagem, né, e tal, papelzinho em portão lá e tudo mais. E aí, tipo assim, não recebia, ou não tinha trampo às vezes, ou vai que vai, era uma bagunça. Ou ganhava pouco também, era bem pouquinho, tô falando de muitos anos atrás isso aí. O que aconteceu? Eu era já cabeludinho já, tal, tinha o cabelo já grande na época. Eu vendi o meu cabelo, olha as ideias, eu vendi o meu cabelo, peguei tipo R$ 60, alguma coisa assim. Depois me falaram que valia 200, mas assim, peguei R$ 60. Eu fui com a minha mãe num ferro velho, tá? E a gente foi comprar uma guitarra no ferro velho com o dinheiro do meu cabelo e ela ajudou com mais R$ 60 e a gente pegou uma guitarra de R$ 120. E foi a minha primeira guitarra, uma Jennifer Magnus, tá? A gente não tinha condições de comprar a guitarra de entrada da época, tá? E o meu sonho era tocar guitarra naquela época. Ainda é, onde eu aprendo. Enfim. E aí o que aconteceu, cara? Foi o jeito. Hoje em dia, cara, tem gente que não tem condições nem de pagar R$ 600 numa guitarra de MDF, tá? Ou de compensado, ou que madeira que seja, tá? Não tem condições. E aí opta por uma guitarra usada, opta por tentar fazer essa mesma coisa que eu fiz na época, que é uma alternativa, tá? Pegar uma guitarra usada e papapá. O LX, de repente você acha guitarra de R$ 200 no LX. Eu vi o pessoal falando até no comentário do outro vídeo, tem guitarra no LX e tal, não sei o quê, né? Às vezes a pessoa que vai procurar uma guitarra usada, às vezes a pessoa que vai comprar a guitarra nova na, de R$ 600, ela tá com uma condição um pouquinho às vezes acima da pessoa que vai comprar a guitarra do LX, né? Financeiramente. Então vai comprar um produto novo. Não estou falando sobre a guitarra usada ser melhor do que a outra, eu estou falando de produtos, de níveis de produtos, tá? Então, guitarra de 1.500, que é de entrada, guitarra de 600, que é a mais barata, guitarra de 200, que é a mais barata da mais barata, que é a usada. Você não sabe se está boa, se está ruim. Né? Você compra na loucura, você compra porque você não tem condições, que foi o que eu fiz. Comprei uma guitarra, vendi o cabelo, minha mãe ajudou com mais um dinheiro, comprei uma guitarra que nem tinha corda, tava faltando corda, tá? A corda tudo enferrujada e faltando, acho que a Si, a Mi, alguma coisa assim. A guitarra não funcionava direito, tive que pegar o dinheiro lá dos panfletos lá que eu entregava para comprar corda, tá? Eu até lembro, a primeira corda que eu comprei foi um jogo de cordas da Janine, né, com núcleo hexagonal, alguma coisa assim, né? E tive que aprender a mexer na guitarra, entendeu? Então é disso que eu tô falando, de condições de pagar barato numa guitarra, de pagar caro numa guitarra, né? E se essa guitarra de compensado não fosse de compensado, ela não custaria R$ 600, R$ 550, ela custaria mais. E algumas pessoas não teriam condições de comprar ela. E aí você limita ali o mercado de pessoas que querem tocar música, né? Então, para mim, podia ter guitarra até de papelão de R$ 100, contanto que ela afine. Ah, mas é feita na China, guitarra feita 3D, é guitarra feita de plástico injetado.
Cara, afinou, sai som, dá pra tocar, é pra aprender, legal. O cara vai pegar a guitarra de plástico, pô, que porcaria de plástico. Tá tocando Iron Maiden? Tá bom, cara. Tá tocando Metallica? Tá bom, cara. Tá tocando Chimbinha? Tá ótimo, cara. Tá tocando, velho. Tá saindo som, tá afinando, tá, tá se divertindo? Tá bom, cara. Depois você vai e compra uma guitarra melhor. Depois você compra uma Squier, Vintage Modified. Depois você compra uma Fender. Depois você compra uma Gibson. Por aí vai. Mas se você vai começar, eu não vejo problema. Ou se você já toca, mas você não tem mais instrumentos por algum motivo. E aí você, putz, faz tanto tempo que eu não tenho uma guitarra, né? Quero comprar uma guitarra, mas não quero gastar R$ 1.500. Vou comprar essa aqui de 600. Cara, é música, velho. Vai lá. Você vai fazer música, velho. Tá bom, cara. Ah, mas é pra tocar, sei lá, sertanejo. Toca, velho. É isso que eu tô falando, entendeu? Usada, se você tem costume de comprar usada, se você tem um luthier de confiança, que você pode comprar a guitarra usada e levar no cara, e o cara falar, tá boa, tá ruim. Então você tem a possibilidade de devolver a guitarra usada que você comprou, se tiver ruim, que às vezes não tem, né? Você tem que pensar nisso também. Às vezes, compra no LX, guitarra baratinha, leva lá e isso aí. Às vezes não dá pra devolver, cara. Às vezes o cara some, às vezes era um golpe mesmo, às vezes o cara, né? E aí, como é que faz? Você compra nova. Como é que faz? Você compra nova. Você compra na loja, com garantia, né? Com possibilidade de devolver por lei, você pode devolver. Você pode trocar por outra coisa. Você pode acionar a garantia e levar o instrumento para uma assistência, se não tiver como trocar, né? Por aí vai. Então, é uma coisa que tem que se pensar também. Às vezes, no seu bolso, dá para parcelar uma guitarra de R$ 1.500 em 10 vezes 150. Às vezes você tem limite no cartão. Às vezes você pode dar 1.500 à vista numa guitarra. Às vezes você não pode dar nem R$ 1.000, cara. Aí você quer fazer o quê? Você vai lá na loja, você vai achar uma guitarra de 600 conto, a mais simples que tiver. Você vai tentar pagar à vista, porque às vezes você nem tem limite no cartão. E ainda vai ganhar um descontinho ainda. Você vai pagar 550 na guitarra, cara. R$ 500 na guitarra. É de compensado. Pode ser até de MDF, mas assim, você quer tocar guitarra, cara. Esse é o sonho, tá? E aí você começa com aquela. Depois, mais pra frente, quando você tiver mais condições, você compra uma de madeira normal, tá? Ou não compra também, tanto faz, entendeu? E por aí vai, tá? Ainda assim, é preciso dizer também o seguinte: essas guitarras de hoje, por mais que elas sejam, por mais que tenha guitarra de compensado, tá? De Techwood, Technical Wood, que seja, elas ainda são melhores do que guitarras que a gente tinha no Brasil aqui, na década de 80, de 90, tá? Até de 70 algumas, tá? De marca famosa. Essas guitarras são padronizadas, então dificilmente você vai ver uma que não dá afinação direito, tá? Pode ter um som meio mais ou menos, pode, mas assim, afinação vai ter, beleza? Então você pega marcas antigas, você pega aquela a Tonante, por exemplo. A Tonante tinha guitarra de MDF, cara, tá? Tonante brasileira, feita no Brasil, tinha guitarras de MDF também. Tinha guitarra de embuia? Tinha. Eu tive uma Tonante que era toda de embuia o corpo dela. Mas tinha guitarras de MDF também, tá? Bracinho de cedro, aquela sarapa de escala dessa grossura assim, de sei lá que madeira que era, pau-ferro, embuia também, mas era uma escala assim, bração, né? Mas o corpo, algumas eram de MDF, outras de outras madeiras, que seja. Só que aí você ia tocar, às vezes não afinava. A ponte era colocada no lugar errado ali, não afinava, entendeu? A Magnus, né? A Jennifer Magnus, mesma coisa. Ela não afinava. Até eu descobrir aonde estava o defeito, um dos defeitos, né? O nut era mais alto que o traste zero. Ela tinha um traste zero, que é um trastezinho que vem logo encostado no nut. O nut estava mais alto que o traste zero. Até eu descobrir isso, cara, eu com, sei lá, 14 anos de idade, até eu descobrir isso, tá? E inclusive foi um dos motivos de eu entrar nessa área de luthieria foi isso, tá? Foi a minha primeira guitarra. Eu tive que aprender a fazer ela funcionar primeiro para
poder tocar alguma musiquinha. E, então não tem esse lance. Hoje você pega uma guitarra China, ela vai afinar. Raramente ela não vai afinar, tá? Raramente vai ser um problema muito cabeludo, que você vai ter que tampar um buraco de ponte para pôr uma ponte mais para frente, mais para trás. Eu acho que nem vai acontecer isso, tá? Você vai tipo regular. O luthier vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai. Às vezes uns trastes nivelados, vai ter que fazer uma retífica ou algo assim. Beleza, mas vai ter um resultado, tá? Diferente de guitarras antigas. Tinha uma marca chamada Innsbruck. Innsbruck era o nome da marca. Eu peguei um baixo outro dia para mexer, nunca foi mexido, tava dentro do estojo, dentro da bag. Nunca foi mexido. Um cara ganhou e falou, vamos regular. Cara, o braço, ele começava mais grosso no nut e terminava mais fino nas últimas casas. Você tá entendendo? Isso não acontece nessas guitarras mesmo que elas sejam de compensado, de MDF, que seja. Essas guitarras de hoje. Isso não acontece, tá? É padrão, é padronizado. Então, mesmo que a guitarra seja de compensado e com escala de Tech Wood, Technical Wood, que seja, você comprar uma guitarra dessas hoje, você consegue aprender a tocar numa guitarra dessas hoje. É um avanço. Para mim é um avanço, pelo menos. Para mim é um avanço. Você comprando uma guitarra dessa, por mais que os materiais dela não sejam os materiais padrões de uma guitarra, né, que a gente conhece, você consegue aprender a fazer acordes, power chords, colocar uma distorção, fazer um rock and roll. Você consegue fazer isso nessa guitarra, diferente de guitarras que a gente tinha no Brasil há muitos anos atrás, tá? A distorção, a guitarra não tinha aterramento interno, você só conseguia tocar no som limpo e olhe lá, se você colocasse um drive, você não escutava nada porque ela não tinha um fio terra que saía, que era uma coisa simples, saía da capinha do potenciômetro ali e colocado na ponte. Ela não tinha isso, algumas guitarras dessas, tá? Hoje, toda guitarra chinesa, que seja de plástico, de papelão, que seja, elas têm seguem esses padrões de construção, tá? Então é interessante pensar que isso não é um declínio da qualidade, né? Não é isso, cara. Isso é uma forma que é feita para baratear o instrumento mesmo, para que pessoas tenham condições de comprar, né? Porque se você nunca tivesse feito guitarras assim de materiais mais em conta, a guitarra ia se tornar um instrumento completamente elitizado para não ia, tipo assim, não tenho condições de pagar R$ 1.500 numa guitarra. Meu sonho é tocar guitarra. Não dá, você não vai, entendeu? Então é interessante pensar dessa forma também, né? Eu entendo o pessoal que fala que, tipo, tem que ser madeira, mas também não adianta você falar que guitarra tem que ser madeira e se tocar numa guitarrinha que você comprou há 20 anos atrás, pagou na época a mais baratinha e é de basswood, mas é madeira, tá? Por quê? Ah, mas a Ibanez usa basswood. A Ibanez usa o melhor basswood, tá? A Ibanez seleciona o melhor basswood. Não é qualquer basswood, tá? As guitarras mais baratas, quando usam basswood, é feito para baratear. Então, eles não vão usar o melhor basswood. Por isso que muitas vezes você pega uma guitarra que é madeira mesmo. Essa aqui é madeira mesmo. Essa aqui é basswood, mas é madeira mesmo. Aí você vai numa loja. Eu já trabalhei em loja, eu posso dizer que é assim. Você pega uma Squier de basswood, madeira. Você pega uma, parece um papel. Você pega outra, parece um paralelepípedo. Por quê? Porque não existe um padrão ali. É o basswood, monta aí e faz. Fica bonitinha, fica linda. Mas umas parecem um tijolo pesadíssimo. Outras parecem um isopor, né? E isso também em outras marcas. Isso não é Squier, imagina marcas mais em conta ainda, tá? Então é legal levar isso em consideração também, tá? Outra coisa, quando a gente tenta achar alternativas para o uso de madeira, não só a questão do valor, né, para baratear o custo do produto final mesmo e possibilitar aquele produto para pessoas de condições, de classes
sociais mais baixas comprar aquele instrumento, não só pensando nisso também, mas uma questão sustentável, tá? O jacarandá, por exemplo, o jacarandá brasileiro, ele está em extinção, tá? Então, assim, hoje para você ter o jacarandá, para você transportar o jacarandá, não estou nem falando extrair o jacarandá, tô falando para você transportar, para você sair de um lugar para outro. Você precisa de um documento. É um documento difícil de você ter. Porque você tem que provar de onde veio aquele jacarandá. Se ele foi extraído, se ele é um jacarandá antigo e tudo mais, tá? Ainda que se for antigo, se não tiver o documento, né? Então, é complicado. Então, a gente usa uma alternativa para evitar o uso de certas madeiras, tá? O ébano também, se eu não me engano, está meio proibido. Outras madeiras de escala. A maioria das madeiras de escala, que são madeiras que têm uma densidade boa, que elas não entortam fácil e tudo mais, a maioria disso tá meio que proibido hoje, tá? Então, é uma alternativa para o uso de madeiras, tá? Então, é legal levar isso em consideração também, que além do fato do valor ser mais barato, tem uma questão de sustentabilidade também, tá? É muito fácil falar que, tipo, se não é madeira, não presta, né? Mas tem que levar em consideração que outras marcas famosas fizeram coisas parecidas, tá? Continuam sendo famosas hoje. Muita gente tem guitarra que não é madeira e gosta da guitarra até hoje, e funciona a guitarra, e se dá bem com a guitarra, tá? Enfim, acho que está explicado mais ou menos aí o lance dessas não madeiras, mais ou menos. Espero que tenha ficado tudo claro. E deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. E é isso aí, tá bom? Valeu, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Da hora!